Rodolfo Capler, teólogo, jornalista, pastor e escritor, detalha ao Norte entrevista coautoria do livro Projeto de Poder, a participação dos evangélicos na política desde o fim da ditadura militar. Projeto de Poder. Evangélicos no Brasil, desde o final da ditadura militar, mais precisamente em 1985, eles começaram a se organizar, a se estruturar para chegarem até posições de poder e para que, através disso, eles pudessem impor a sua ética, os seus princípios, os seus interesses, as suas agendas sobre o todo da sociedade. Então, nós chamamos essa movimentação dos evangélicos, essa organização dos evangélicos, de projeto de poder, porque, de fato, né, nós temos comprovações quanto a isso, de que os evangélicos estão buscando mesmo introduzirem os seus princípios e valores sobre todo da sociedade por intermédio de posições de poder dentro do chamado poder público, ou estão tentando também chegar em posições de poder no ordenamento jurídico. Então, os evangélicos estão, desde 1985, de forma mais organizada, buscando construir esse projeto de poder. E isso, a cada dia mais, tem sido evidenciado, né? Nós temos visto nos últimos períodos eleitorais, candidaturas de pastores evangélicos, candidaturas de cantores evangélicos, de ministros, ministras, de pessoas que publicamente se identificam como evangélicos, né, e utilizam, inclusive, esse capital político, que é a identificação com a religião evangélica, que cresce cada dia mais no Brasil, para angariar votos e para chegarem a posições de poder. E um emblema disso é a chamada bancada evangélica, né, que é a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, que também começa, né, em 1985, ali uma espécie de bancada, eles começam a se organizar. Em 2003 é formada a Frente Parlamentar Evangélica, e hoje é a terceira maior Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. São 227 parlamentares nessa atual legislatura, e desses 227, 156 são declaradamente cristãos evangélicos. Então, eles têm um poder muito grande, e desde a criação da Frente Parlamentar Evangélica, ou Bancada Evangélica, nós temos visto os evangélicos, os parlamentares evangélicos, se organizando para propor projetos de leis que não têm nada a ver com os interesses da população. Ao contrário, são projetos de lei, na sua grande maioria, que se contrapõem ao direito, por exemplo, das minorias. Então, o que nós temos visto ser reivindicado pela bancada evangélica no Congresso Nacional são interesses que são muito alheios àquilo que nós encontramos como princípio, né, ou princípios do Evangelho de Jesus. Então, são coisas são diametralmente opostas. Né? Então, os evangélicos estão, sim, tentando implementar um projeto de poder, e nós vemos isso, né, como eu te disse, há muito tempo. Também isso fica muito evidenciado se nós olharmos para alguns fatos históricos. No início dos anos 2000, mais precisamente em 2000, o bispo Edir Macedo, ele publicou um livro, que é o Plano de Poder. E neste livro, o bispo Macedo, ele conclama os evangélicos a serem paladinos do bem, a se envolverem mesmo, a entrarem de cabeça no jogo político, de corpo e alma no jogo político, para imporem a sua ética, imporem os seus valores sobre a sociedade. Então, de fato, há um plano de poder, um projeto de poder que está sendo encampado pelos evangélicos, e isso se torna cada vez mais público, né? Nós, por exemplo, vimos a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, no último dia 25 de janeiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, teve uma manifestação, né, dos apoiadores
do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ela esteve lá no palco e ela disse uma frase assim, que realmente demonstra aí esse plano, esse projeto estruturado de poder dos evangélicos. Ela disse assim: olha, há muito tempo nos disseram que misturar política e religião era algo errado, né? E aí o que aconteceu foi que o mal tomou o lugar, né? Então está na hora de nós mostrarmos realmente, enfim, os nossos valores, em outras palavras, né? Está na hora dos evangélicos realmente entrarem cada vez mais nessa luta pelo poder. Então, é um projeto de poder, e nós vemos isso, por exemplo, no modo como os políticos que se identificam com o ideário da direita, né, que tradicionalmente é abraçada pelos evangélicos, como eles implementaram no último governo, né, como eles implementaram políticas públicas na educação que demonstram, de fato, esse desejo dos evangélicos de imporem a sua ética, né? Por exemplo, proibindo, há uma proibição, isso vem inclusive de projetos de lei da bancada evangélica, uma tentativa de proibir a discussão sobre gênero na escola. A gente sabe que isso é muito importante, né? A gente sabe que hoje as pessoas se identificam, aliás, sempre se identificaram, né? Mas hoje elas têm coragem de assumir isso, elas se identificam, enfim, com inúmeras formas de gênero, né? E isso precisa ser discutido nas escolas, porque há muito preconceito, há crianças, adolescentes que sofrem preconceito quando não se identificam com os tradicionais concepções de gênero, e os políticos, os parlamentares evangélicos tentam barrar, né? Tentam vedar esse tipo de discussão. Por exemplo, eles tentam também impor a sua ética, né, que não tem a ver com a ética de Jesus, mas com a ética dos evangélicos lá, mas eles querem proibir a discussão, a prevenção contra a homofobia nas escolas. A gente tem que realmente prevenir esse tipo de coisa. A homofobia precisa ser combatida, e isso começa com as crianças, isso começa com os adolescentes. Eles tentam interditar esse tipo de campanha, né, de prevenção. É só alguns exemplos, né? Por exemplo, nessa atual legislatura, a bancada evangélica, a Frente Parlamentar Evangélica, a primeira medida que ela tomou nessa atual legislatura foi em outubro do ano passado, que foi a tentativa né, ou melhor, foi a aprovação de um projeto de lei que descredibiliza o direito que os homossexuais ganharam, né, conquistaram em 2011, de terem a sua união civil reconhecida, né, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, eles aprovaram, em outubro, um projeto de lei que tenta, de certa forma, derrubar esse direito, né, das pessoas homoafetivas. Então, a gente vê mesmo que realmente é um projeto de poder. A preocupação não é com os direitos das minorias, ou com aquilo que interessa realmente à população, aquilo que é do público, do interesse do público, mas realmente estão ali para defenderem os seus princípios, valores, interesses e agendas. A fé genuína. Não haveria nenhum problema de um grupo da sociedade buscar um projeto de poder, porque, como diz o Max Weber, né, na sua obra clássica Ciência e Política, Duas Vocações, ele diz que a política é a arte de repartir poder. Então, de fato, política é isso. Política é a obtenção de poder, né, sobretudo a política institucional, ela é a obtenção de poder para que esse poder seja repartido com as pessoas que não têm poder, com os invisibilizados, com aqueles que não têm voz, com aqueles, enfim, que não têm acesso às coisas básicas, né? Essa é a arte da política, né? O ter poder e repartir. O problema não é ter um projeto de poder, porque a esquerda, tradicionalmente falando, ela tem um projeto de poder, a direita também, né? Os grupos políticos têm, os partidos políticos têm um projeto de poder, que é chegar ao poder. Mas o problema é traçar um projeto de poder, um plano de poder, chegar ao poder e não repartir o poder, que é o que tem acontecido, né? E os evangélicos, eles estão se lançando a um projeto de poder e não estão repartindo poder, como eu disse há pouco, né? Se você analisar ali os projetos de lei que são encampados pela bancada evangélica, não tem nada a ver com
com a busca da manutenção do bem-estar comum, né? Então, não tem a ver com isso, tem a ver com o próprio segmento, ou com aquilo que as lideranças do segmento entendem que são prioridade. Então, isso tem acontecido, e esse é um problema. O problema é chegar ao poder e não repartir o poder, e os evangélicos estão fazendo isso. E é importante dizer que quem faz isso são os parlamentares, né? São os parlamentares, apoiados pelas principais lideranças evangélicas, e isso não tem nada a ver assim, com o povo evangélico, com os fiéis que estão lá nas igrejas, que vão lá com o coração aberto, que vão buscar a Deus, que vão fazer as suas orações, né? Que, enfim, estão ali realmente para expressar a sua espiritualidade, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, são pessoas que vão até os templos evangélicos porque estão desesperadas, porque elas, né, elas são invisibilizadas, elas não recebem apoio do poder público, né? O poder público não enxerga essas pessoas, é o que nós vemos no Brasil, né? Sobretudo nas periferias, nos rincões do Brasil, né? As pessoas elas estão realmente abandonadas pelo Estado. E aí as igrejas evangélicas acabam preenchendo essa lacuna, né, do abandono do Estado, e acabam ajudando essas pessoas, dando cestas básicas, dando um aconselhamento, ouvindo essas pessoas que estão desesperadas, intermediando conflitos familiares, né, orientando jovens que estão totalmente perdidos, às vezes seguindo o caminho da criminalidade. Isso, a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, elas fazem isso é algo positivo. Não tem como nós fingirmos que a igreja evangélica não faz esse tipo de coisa, que ela faz e acaba ajudando muito as pessoas mais precarizadas. Então, não tem a ver, o projeto de poder não se relaciona com os fiéis. Os fiéis, na verdade, estão ali fazendo, cumprindo o seu papel, né, de expressar a sua espiritualidade. Agora, o projeto de poder, ele acaba sendo um instrumento, ou melhor, essas pessoas acabam sendo um instrumento de manipulação, né, desses líderes evangélicos que estão macunados com o poder institucional. Então, eles instrumentalizam a fé dessas pessoas para outros fins, que não são fins nobres, né? Você usar a fé, algo tão, né, assim, tão precioso, algo de foro íntimo, a fé, a espiritualidade, você utilizar a fé das pessoas para angariar votos, isso é algo nefasto. A moral em detrimento da ética. Eles deixaram de lado os parlamentares evangélicos e todos aqueles que apoiam esse projeto de poder, sejam eles pastores ou até membros fiéis, eles deixaram de lado a ética de Jesus, porque a ética, ela se relaciona com a manutenção do bem-estar comum, né? Sempre Jesus, tudo que Jesus disse serve para o bem comum. E eles se apegaram a um moralismo cristão evangélico que não tem nada a ver com a ética de Jesus. Né? O que Jesus diz que as pessoas devem fazer, os seus seguidores, sempre vai desembocar em coisas boas para a coletividade. E o que Jesus diz que os seus seguidores não devem fazer, também, se assim praticado, vai desaguar em coisas boas. E a bancada evangélica, os parlamentares evangélicos, os pastores que apoiam esse projeto de poder, eles estão encampando um moralismo, né, que se relaciona muito mais com o entendimento do segmento evangélico acerca de questões, de comportamentos, do que com o que Jesus realmente ensinou seus discípulos a fazerem. Então, não tem a ver com ética, tem a ver com moralismo. O livro. Esta obra aqui, ela será lançada aqui em Piracicaba, interior de São Paulo, onde eu resido, no próximo dia 9 de maio, às 19h30. Então, quem é da região, quem mora na cidade, está super convidado para participar. Então, esse livro aqui é uma obra coletiva. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo Eduardo de Proença, que é o editor da Fonte Editorial, né, que é uma editora muito conhecida no mundo da teologia, das ciências da religião. Tem mais de 700 títulos no catálogo, enfim, muito, muito conhecida das pessoas que estudam essas áreas do conhecimento. Então, fui convidado para convidar os autores e autoras para fazermos esta obra, que fala sobre este projeto de poder, né, sobre o qual conversamos aqui, que tem sido encampado pelos evangélicos desde o final da ditadura militar. Então, foram convidados para a obra e participam da obra eu,
a Jéssica Silvestre, que é uma jovem protestante evangélica, historiadora, tem um livro muito legal que se chama Moral e Cívica, a participação dos protestantes na ditadura militar, a participação também do Ranieri Costa, que é repórter do UOL, e também é autor do livro Teologia Coaching, um cara muito legal, tem um capítulo aqui sobre Teologia Coaching, o Tiago Bentes, que é pastor batista no Paraná, também pesquisador, teólogo, e também do Lucas Vieira, que é pastor da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, e também é pesquisador na área de teologia, tem mestrado em teologia, e que também desenvolveu um dos capítulos. Então, são textos curtos, mas textos interessantes, né, feitos por esses pesquisadores, que também são evangélicos, e a maioria são pastores, né, afora a Jéssica, que também é evangélica, envolvida com a sua igreja local, os autores são pastores e pesquisadores. Então, o livro tem, acho que, esse ponto em comum a respeito dos autores, e acho que isso é interessante, porque são pessoas que estão dentro do movimento e que tentam também expor as suas percepções, né? Outras 2 publicações. Eu também sou autor do livro Geração Selfie, que é uma pesquisa sobre a nova geração de jovens, daqueles que nascem a partir dos anos 2000. Então, eu abordo as principais características da chamada geração Z, que eu denomino de selfie. Esse livro pode ser encontrado na Amazon, no Mercado Livre, em outros sites também de vendas de livros. E também sou autor do livro O País dos Evangélicos, Política e Religião no Brasil Contemporâneo, que é, na verdade, a compilação de 20 entrevistas que eu realizei para a revista Veja no último período eleitoral, em 2022. Eu entrevistei figuras proeminentes do debate público, como vou citar aqui Marina Silva, Tabata Amaral, Marcelo Taz, o padre Júlio Lancelotti, o pastor Caio Fábio, o pastor Ed Renekiewicz, pastor Silas Malafaia, também Gabriela Prioli, Kleber Lucas, e outras figuras importantes, que até me esqueci, que são 20 entrevistas, e eu entrevistei essas pessoas de junho de 2022 até dezembro, então eram entrevistas semanais que eram publicadas, muitas dessas entrevistas repercutiram Brasil afora, se tornaram, enfim, alcançaram ali os primeiros lugares dentro do veículo, como as matérias mais lidas. Foi muito legal, aí tivemos a ideia de organizá-las num livro, né, para deixar aí para a posteridade, porque é uma espécie de radiografia daquele período, né, Gesiel? Então, é o livro O País dos Evangélicos, também se encontra lá no site do Mercado Livre, ou da editora, da Fonte Editorial. Origens e formação. Tenho 36 anos, e sou filho da Maria e do Ricardo. A Maria é uma alagoana, que foi criada em São Paulo. O Ricardo é natural de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Vieram para São Paulo, capital, e tiveram 4 filhos. Eu sou o caçula, são todos homens, meus irmãos mais velhos. E fomos criados pela minha mãe numa igreja batista histórica, tradicional. Então, desde criança, enfim, estive ambientado aí naquilo que nós chamamos de cultura evangélica, né? Aprendi história da Bíblia, nunca saí da igreja. Fui criado durante o período da adolescência também, estive na igreja. Fiquei ali uns 2 anos fora, né? Como um adolescente que estava descobrindo o mundo. Depois voltei à igreja, recebi a minha vocação pastoral aos 16 anos e comecei a me dedicar a isso, liderando adolescentes na igreja batista da qual eu fazia parte, que a minha família fazia parte, depois liderando jovens e atuando em outras áreas da igreja, e fui para o seminário, né, para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, fiz a minha graduação em teologia, que é um dos seminários mais conhecidos, né, no Brasil, assim, tem excelentes professores ali, tem uma tradição de labor teológico, e depois disso fui ordenado ao ministério pastoral numa igreja batista histórica, faço parte, né, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e depois também comecei a estudar jornalismo e desenvolvi alguns trabalhos na imprensa local, trabalhei como repórter no canal de Piracicaba, também trabalhei fazendo algumas matérias na Tribuna de Piracicaba, depois atuei como gestor de comunicação no canal de Piracicaba, e fui convidado para fazer alguns trabalhos
como repórter freelancer na revista Veja, atuando juntamente com o jornalista Matheus Leitão. E fiquei ali por 3 anos, né? Escrevi inúmeras matérias, inclusive artigos de opinião, fiz entrevistas, e foi um período muito legal, muito interessante. Ainda atuo, né, fazendo alguns trabalhos ali de colaboração com alguns veículos aqui, alguns veículos locais. Então, esse sou eu, Rodolfo, e todos os trabalhos que fiz na imprensa, inclusive na revista Veja, foram trabalhos que trabalhos que tocavam nessa temática do segmento evangélico, ou da intersecção entre política e religião evangélica no Brasil, e acabei, né, me tornando ali não só um interlocutor, mas um especialista, né, sobre essa relação dos evangélicos com a política institucional. A função de pastor. Igreja Batista Alternativa, mais conhecida aqui em Piracicaba, né, como Igreja Alternativa. Ela acabou de completar 1 ano de organização, né, mas o trabalho tem um pouquinho mais de tempo, desde que a gente começou a se organizar, mas nos organizamos institucionalmente há 1 ano agora, em fevereiro, completou 1 ano. E como pastor eu cuido de pessoas, né, hoje são 85 pessoas que fazem parte da Igreja Alternativa, uma igreja pequena. Nós atuamos na cidade de Piracicaba também, nos envolvendo com os problemas sociais da cidade. Então, já desenvolvemos um projeto social na comunidade de Cantagalo, que é uma das comunidades mais precarizadas da cidade. Então, a gente sempre estamos ali nos movimentando, fazendo alguns trabalhos de assistencialismo social, né? A gente levanta alimentos mensalmente, destinamos para aquela comunidade, para as pessoas que estão em situação de segurança alimentar. Também estamos começando a elaborar um projeto realmente social que vai ajudar crianças e adolescentes a se profissionalizarem. E também temos nos colocado, né, na cidade de Piracicaba como uma igreja dialogal, uma igreja que está aberta a dialogar com os mais diferentes nichos da sociedade. Então, é uma igreja muito aberta à propagação das artes. Então, temos inúmeros projetos que serão gestados ainda no segundo semestre deste ano, que nós traremos artistas para dentro do espaço da igreja, faremos exposição de artes, faremos uma feira de livros, né, de literatura. Então, é uma igreja que tenta realmente se colocar na cidade como uma igreja com a cidade, não uma igreja na cidade ou para a cidade, mas uma igreja com a cidade, trabalhando juntamente com a cidade de Piracicaba para a manutenção do bem-estar comum. Então, esse é o objetivo da Igreja Alternativa, e uma igreja que quer, de fato, incluir as pessoas, sejam elas homoafetivas, sejam elas heterossexuais, sejam elas praticantes de outros credos. Nós queremos incluir as pessoas na vida em comunidade. É isso que nós acreditamos de fato nos ensinamentos de Jesus, né, que são ensinamentos éticos, que fazem bem à coletividade, fazem bem ao indivíduo. Então é isso, e eu tenho pastoreado essas pessoas, né, servido essa comunidade, domingo a domingo, ensinando publicamente, ocupando o púlpito da igreja, e também fazendo aconselhamentos, ministrando aulas que propagam conteúdos teológicos, bíblicos. Então tem sido essa a minha atuação pastoral, Gesiel, aqui na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. A reforma silenciosa. Eu não vou saber aqui replicar os dados, mas eu posso fazer menção ao meu amigo querido, Juliano Spayer, que é um dos grandes pesquisadores do segmento evangélico no Brasil. Ele não é evangélico, ele é colunista da Folha de São Paulo, amigo pessoal, que escreveu um dos livros mais importantes para quem quer compreender o fenômeno evangélico, né? Que é Povo de Deus. Vocês podem adquirir esse livro, que é um livraço, né? Uma pesquisa que ele fez para o doutorado dele na Bahia, atuando num bairro composto por muitos evangélicos. E o Juliano Spayer, há pouco, escreveu numa das suas colunas para a Folha de São Paulo, escreveu um artigo falando sobre esse crescimento de igrejas com viés mais inclusivo. Inclusive, há um aumento que foi computado, né? Que foi computado pelo último censo do IBGE. Então, hoje nós temos mais de 500 mil igrejas evangélicas, mais de 500 mil templos evangélicos,
no Brasil, e há um crescimento muito grande, que chamou a atenção do Juliano Spire, de igrejas independentes, comunidades independentes, e que são mais inclusivas, ou, digamos, que têm um viés mais progressista no modo como se relacionam com a política geral, né, em seus contextos. Então, eu acredito, sim, que está havendo uma espécie de reforma, né, de reforma eclesiológica, né, uma espécie de reforma também teológica que está acontecendo no Brasil. Porque a reforma protestante, ali no século XVI, ela foi uma reforma teológica, ela não foi uma reforma eclesiológica, porque se você olhar para as igrejas protestantes históricas, elas mantiveram muitas coisas do antigo catolicismo, né? Por exemplo, aquela coisa só o pastor prega, né? Aquela coisa só o pastor tem a palavra final, né? Que é coisa do clero, isso ainda foi mantido. E outras questões também. Mas houve uma mudança teológica, entendimento de que todos os cristãos, né? Todos os cristãos podiam manifestar a sua espiritualidade, ter a sua conexão direta com Deus, de todo mundo poderia examinar as escrituras. Então, houve uma reforma teológica, mas não eclesiológica, a meu ver. Então, hoje está havendo uma reforma eclesiológica também. Essas igrejas, elas estão incluindo as pessoas que sempre, historicamente, foram excluídas pelas comunidades cristãs, começar pelo catolicismo, depois pelas igrejas protestantes e evangélicas. Então, eu acho que sim, está havendo uma reforma. E esse movimento é um movimento que está se capilarizando, né, pela sociedade brasileira. Então, parece que não está acontecendo uma mudança. Parece que o que nós vemos aí são somente igrejas que estão embarcando nesse projeto de poder, ou se alinhando com esse discurso de projeto de poder, mas a gente vê, né, ou percebemos, um movimento silencioso, essa revolução silenciosa que está acontecendo. Eu não sei como será nos próximos anos, mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo, né, os evangélicos estão conseguindo, os evangélicos que não concordam com o status quo, os evangélicos estão conseguindo respirar, estão achando alternativas comunitárias de fé aqui e acolá. Né? Ainda faltam mais alternativas, mas está aumentando, sim, Gesiel, esse movimento de igrejas evangélicas mais sensíveis às necessidades das pessoas, das minorias, sabe? Isso tem acontecido. Por exemplo, acho que eu posso citar aqui, mas o pastor Edgar Kivitz, né, que é uma grande referência no Brasil, que é o pastor Batista, pastor da Igreja Batista de Água Branca, que fica na Barra Funda, em São Paulo, ele tem encabeçado um movimento chamado Conversas Pastorais. E eu tenho participado desse movimento, uma vez por mês, há esses encontros lá na chamada IBAB, né, que é a Igreja Batista de Água Branca, e, cara, nós vemos, assim, inúmeros pastores, pastoras, líderes, obreiros de várias denominações, inclusive denominações pentecostais, que estão frequentando esses encontros, e ali há uma discussão mais aprofundada sobre temas da Bíblia, sobre temas teológicos e sobre também temas sociais. Então, é muito bacana ver essa força, né, que não tem sido publicado em lugar nenhum, mas são muitos pastores que lá se encontram. Então, é muito legal saber que está vendo esse movimento. Comunidade LGBTQIA+, não é só acolhida, mas aceita. Muitos têm medo de entrarem nessas comunidades, atenderem a esse discurso e depois serem feridas, né, e abandonados. Eu penso que nós não devemos acolher, nós devemos aceitar. Esse é o discurso que eu tenho proferido na igreja alternativa. Porque há uma semântica entre acolher e aceitar. Você pode acolher, você pode dar guarida. Acolher é dar guarida a alguém que passa por um momento difícil. Isso todas as igrejas fazem, tá, Gesiel? Qualquer igreja evangélica, você pode ir na igreja mais envolvida com o projeto de poder, um homossexual, uma pessoa da comunidade LGBTI+, vai ser acolhida. Ali, vão receber, vão ouvir. Mas depois haverá uma série de imposições, né, que vão barrar essa pessoa do envolvimento comunitário, ao envolvimento comunitário. E aceitar
receber alguém de livre e espontânea vontade. Isso é aceitar. Então, as igrejas não estão aceitando. Podem até acolher, mas não estão aceitando. E nós somos chamados a aceitar. A Bíblia fala, inclusive o apóstolo Paulo fala isso na sua epístola aos Romanos, no capítulo 16, ele diz que diz aos romanos, naquele contexto do século I, que a igreja de Roma deveria aceitar as pessoas como elas são, porque isso glorificava a Cristo, e isso continua valendo para os dias de hoje. Né? Aceitar as pessoas, porque nós não podemos impor uma moral, como eu disse, né, sobre outras pessoas. E essa questão da orientação sexual, Gesiel, é uma questão de foro íntimo. A igreja não tem esse poder e não foi chamada para ditar o que as pessoas devem fazer com a sua sexualidade, muito pelo contrário, isso diz respeito aos indivíduos. Então, eu penso que devemos incluir as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, incluí-las na vida em comunidade. Então, você é cristão, ou você está querendo aprender sobre Jesus, ou seja, todos são bem-vindos e bem-vindas para serem incluídos. O homossexual, que tem um relacionamento público, né, ele deve ser incluído na vida em comunidade, e o que acontece é que as pessoas a comunidade LGBTI, ela é acolhida, mas ela não é incluída. Então o cara fala, eu tenho um namorado, uma namorada, tá, então você não pode cantar no louvor, você não pode servir na recepção da igreja, você não pode ensinar a despeito das suas qualidades. E isso é uma hipocrisia, é uma grande hipocrisia, né? E isso é ruim, né? Imagine como isso faz mal para as pessoas que chegam ali, olha, você é acolhido, já sofreram tanto, né? E aí chegam ali, atendendo esse discurso, inclusive, e aí são barradas, né? Você precisa deixar o seu comportamento, os seus relacionamentos para servir, né? Eu acho que isso é algo muito, muito, assim, ruim, né? Nefasto. E, então, nós temos que incluir as pessoas. É isso que nós temos feito na comunidade aqui, pelo menos eu tenho feito isso, Gesiel, na minha comunidade, que é incluir as pessoas. E, às vezes, chegam alguns homossexuais, algumas pessoas que se identificam, né, com a comunidade LGBTI+, e vão lá, pastor, eu tenho essa orientação sexual, e ficam até perguntando para ver o que eu falo, e eu costumo dizer assim, olha, a gente lida com um ser humano aqui. São seres humanos, antes de tudo. Porque eu acredito, Gesiel, naquelas palavras que o apóstolo Paulo disse, que em Cristo não há homem e mulher, ou seja, em Cristo não há gênero, que é um marcador social de diferença na nossa sociedade, não há gênero. Em Cristo não há escravo nem livre, quando ele diz escravo, escravizado, né, no contexto do século I, ou seja, eram as classes sociais, não há classismo. Em Cristo não há judeu nem grego, que são a questão étnica, a questão racial. Em Cristo não há, todos são um. Então, eu sempre explico isso, falo, nós somos um. Essa questão da sua orientação sexual diz respeito a você, né? Isso não diz respeito a mim, nem a comunidade, diz respeito a você, né? É óbvio que se você quiser conversar sobre isso, eu estou aberto para conversar, mas isso diz respeito a você. Então, aí isso já morre o assunto, a pessoa já entende o que eu estou querendo falar e se sente super à vontade. Então, essa não é uma questão de verdade para a minha comunidade. Não é uma questão, eu tenho ensinado isso de público, porque nem todas as pessoas que chegam lá têm essa mesma mentalidade. Eu sei que às vezes tem pessoas que vão lá, que pensam de outra forma. Então, o que eu faço é ensinar e ensinar que todas as pessoas têm uma dignidade que lhe é intrínseca. Essa dignidade, eu como cristão acredito, é dada por Deus, né? Que nós dizemos o seguinte, Gesiel, que nós temos que ser uma comunidade de fé que aceita as pessoas e que afirma a dignidade das pessoas. Uma igreja afirmativa, que afirma a dignidade das pessoas. Cara, você é digno porque Deus te criou, né? Independentemente da sua classe social, da cor da tua pele, do lugar onde você nasceu, do seu grau de escolaridade, da sua orientação sexual, você é digno e digna. E a igreja deve afirmar a dignidade das pessoas, não o contrário. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.